o processo aí, né, que investiga o que aconteceu ontem, Franci. Alexandre de Moraes assume casos sobre explosões no STF e diz que não foi um fato isolado. O ministro afirma que não existe possibilidade de pacificação com a anistia a criminosos. Aniele. Pois é, a declaração foi dada hoje pela manhã em um evento do Conselho do Ministério Público aqui do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes, ele chegou, não falou com a imprensa, mas por pressão, essa primeira fala dele, a gente conseguiu, né, acompanhar. O ministro falou que esse não foi um fato isolado pelo fato de tido começado com todo esse movimento desde o gabinete do ódio, quando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, estava no poder, que isso foi alimentando as massas, as redes e criando esse sentimento na população. Ele também falou sobre a anistia, porque até deputados bolsonaristas já estão levando em consideração que, com o que aconteceu, o projeto de anistia pode ir por água abaixo no Congresso Nacional. E Alexandre de Moraes, ele se posicionou contrário à anistia, dizendo que não é possível resolver os problemas do país com um sentimento de impunidade. Vamos ver um trecho da fala dele. Existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Professor Vila. Só complementando... Complementando as informações, né, porque são realmente muitos fatos que estão ligados um com o outro. O próprio depoimento à Polícia Federal, que a gente mostrou o vídeo, né, da Daiane, a ex-mulher do tio França, mas o próprio depoimento dela à Polícia Federal, de acordo com Andrei Rodrigues, ela confirma, sim, que o alvo do tio França era o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que hoje pela manhã, por conta desse clima, os ministros da Suprema Corte já receberam novas ameaças, inclusive via e-mail. E também é importante alertar que nessas mensagens que ele publicava com prints nas redes sociais, né, como se ele estivesse mandando mensagem para ele mesmo, em um estado de confusão mental, ele fala que os jogos terminariam dia 16. Por isso, há também essa preocupação das forças de segurança em fazer varredura no local, porque ele ontem acessou a Câmara dos Deputados. Um lugar que ele já frequentava, tem um deputado federal, o Jorge Goetten, que é do Republicanos de Santa Catarina, que disse que realmente era próximo a ele, e, portanto, ele também tentou entrar na Suprema Corte, mas não conseguiu, foi barrado e aí detonou fora. E a última informação é que um dos fatores que o próprio diretor da PF falou agora há pouco aqui, que liga também, que eles vão fazer esse cruzamento com o 8 de janeiro, é o fato dele ter ali deixado uma mensagem no espelho do banheiro, usando batom, fazendo menção a uma personagem do 8 de janeiro que foi presa e permanece presa, a Débora. A gente perdeu a Raniele, mas está aí a imagem, que é também mais um fator que conecta, inclusive o Francisco Vanderlei com o 8 de janeiro. Essa é uma mensagem que ele manda para essa moça, Débora o quê? Esqueci aqui o sobrenome, me ajudem aí. Para a Débora, que escreveu aquele famoso, né, ficou famoso depois, Perdeu, mané, porque ela botou um perdeu com L, né? Perdeu, mané, com L, que até foi ironizado pelo ministro Barroso. E aí o que o Francisco Vanderlei diz aí foi o seguinte, que não gaste o seu batom com isso, precisamos usar TNT, explosivo, contra os
os integrantes aí do Supremo Tribunal Federal. Eu vou passar para o professor Vila. Professor, então, não punir, ou quer dizer, anistiar os golpistas do 8 de janeiro é incentivar o crime? Eu assino, Amadeu, embaixo a declaração perfeita do ministro Alexandre de Moraes. É isso. Anistiar significa incentivar ações terroristas. Essa é uma questão muito clara, né? Essa questão nem cabe pensar. É só num país que ainda vive sob muita turbulência e que os defensores da democracia, da República, do Estado Democrático de Direito não têm uma ação como deveriam ter, não do Supremo, essa tem, mas fora, a impressão que dá que algumas vezes o Supremo é obrigado a fazer uma tarefa que não necessariamente seria só sua, mas do conjunto da sociedade brasileira, dos partidos políticos, da sociedade civil, e o pessoal é pouco firme. Enquanto isso, os extremistas que não são de direita, não são de centro, não são liberais, não são conservadores, eles são terroristas. Isso precisa ficar bem claro. Tudo que nós estamos vendo nessa imagem aí não é uma ação de direita, é uma ação de terrorista. E o que esse senhor fez, ele não é são milhares que pensam dessa forma e que podem continuar agindo, se é que já não estão planejando agir, né? Daí a importância das forças de segurança terem um trabalho de inteligência e a ter uma ação também em relação aos autores intelectuais. Eu insisto, esses aí são peixes pequenos, são bagrinhos. Nós precisamos subir a escada e chegar no andar de cima. Quais são aqueles que estimulam esses atos? Eu acho que essa é a tarefa democrática fundamental hoje. Ver quem é que se estimula. E esses sofrerem o inquérito, serem investigados, indiciados, e caso seja aceito pelo tribunal competente, se for o caso o STF, serem devidamente processados. Porque eu acho que alguém que vai falar hoje em anistia ao 8 de janeiro, não cabe depois que nós assistimos ontem, e o temor que isso se repita com qualquer uma das autoridades. E por fim, e desculpe a extensão, ministro, vocês já pensaram, quem nos acompanha, Amadeu, o que está passando o ministro Alexandre de Moraes nos últimos 3 anos, especialmente desde 2021? O que é a sua vida cotidiana, a vida da sua família, quando eles estão marcados por essa ação terrorista feita nos últimos 3 anos e com cobertura de gente muito poderosa? Não é fácil a tarefa que ele está desempenhando, hein? Ananias. A reação ao 8 de janeiro, quando os chefes, os líderes dos poderes se reuniram e, a partir dali, lideraram esse movimento para conseguir estabelecer, restabelecer, garantir a permanência democrática no país, ela deve continuar. A fala do ministro Alexandre de Moraes é no sentido de dizer: estou firme, estamos firmes. É preciso que os outros poderes também estejam firmes. O Congresso Nacional, principalmente, a sociedade também esteja firme nesta defesa da democracia contra o terrorismo, como destacou o professor Vila e o diretor-geral da Polícia Federal, contra o extremismo, como a gente viu na elaboração de todo esse plano. Os elementos trazidos até aqui deixam muito claro de que houve este planejamento. Então, contra isso, contra este terror, contra esse planejamento para buscar atacar a democracia brasileira, contra esse extremismo, é preciso que todos estejam unidos. O ministro segue firme e a sua reação hoje mostra que, de fato, levará até as últimas consequências à defesa da democracia no país. Então, Kátia. De um país que as pessoas, temos aí uma parcela da população que nem reconhece que vivemos uma ditadura, né? Só pode achar, como a gente vê, muita defesa, argumento de defesa de quem esteve lá no 8 de janeiro. Uma manifestação, há quem chame de manifestação, né? Está aí a destruição. E aí, banalizar, eu volto a repetir. Ontem me chamou muita atenção, já nas primeiras horas, discursos de algumas lideranças importantes, e aqui vai ao encontro do que o Ananias
analisou aí no discurso do ministro, não só, e o professor Vila também, só o judiciário ficar ali isolado nessa tese, e não é uma tese real, é um fato de defesa da democracia desses atos. Né? É preciso que o Congresso, é preciso que as lideranças políticas da direita, da esquerda, do centro, falem e rechacem e reconheçam. Não é esse o caminho e não é incentivando essas pessoas com esse discurso de ódio, né, que o Brasil vai ter jeito. Porque na cabeça dessas pessoas, né, na cabeça, os seus líderes políticos, com seus discursos, com o que compartilham, com o que aplaudem, eles estão realmente incentivando esse tipo de atitude. Eu tenho uma imagem aqui, Francis, para